Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência à nossa gravação da prova de Santos, vamos para a parte 2 agora, né? E muita gente me pediu indicação, Fábio, indica aí um curso para o concurso de Santos. Então eu estou colocando aí no descritivo, né? Tinha até um videozinho, mas não consegui fazer ele rolar aqui. Do Conhecer Concurso, professor César Neves, tem vários professores de Cubatão que eu conheço, alguns outros professores de outros lugares também, mas então estou indicando aí, vou deixar no descritivo aí, né, professor César Neves, fez aí de Mongaguá, de outras cidades, então uma galera que estuda bastante, conhece, que são concursados, né, então eu acho que uma indicação boa aí para quem quer fazer um curso, né? Quer um curso completo e tal. Aqui, como eu disse, no canal a gente vai fazendo algumas aulas para várias cidades aí, tá bom? Então tá indicado aí, tá lá no descritivo, tá bom? Conhecer concursos, né? Vocês sabem que eu faço alguns trabalhos, não estou dando aula nesse curso, mas faço pro Vencendo Concursos, outros cursos, né? Mas não tem, o Vencendo tem, eu tenho feito para outras áreas, não para a área da educação, tá? Mas tá aí a indicação, né? Curso aqui, galera aqui da Baixada Santista, então vale a pena aí você conferir. Paramos na número 26, né? Os badalam os sinos da igreja aqui próximo. Segundo Oliveira, 2002, a aproximação da instituição com a família induz ao repensar e a especificidade de papel de ambas no desenvolvimento infantil educativo. Ficou no desenvolvimento infantil educativo. A frase ficou esquisita aqui, mas tudo bem. A esse respeito, a autora aponta que, então, 3 afirmativas aqui, né, perguntando se a 1 está correta, a 2 está correta, a 3 está correta, ou a opção que é 1, 2 e 3. Né? Eu gosto de olhar as opções para saber se tem combinação. Ó, você vê que não tem nenhuma combinação, 1 e 2, 2 e 3, né? Ou é tudo correto, ou é uma das, né? Então isso já te dá pistas aí para você responder. Essas são dicas importantes porque é uma forma de avaliar a prova. Você vai olhando e você fala, poxa, a 1 está certa, a 2 está certa, você sabe que essa alternativa, né, e a 3 está errada, você sabe que essa não tem, então você precisa reavaliar, e aqui você entendeu que estava certa, então já te faz economizar tempo, né? Fala, poxa, ou é a 1, ou é a 2, ou é a 3, ou são as 3, né? Então, não tem 1 e 2, 2 e 3, né? Então é importante aí para você ganhar tempo. Então vamos lá, sabendo disso, a esse respeito, o autor aponta que a responsabilidade pela educação das crianças pequenas deve ser da família, pois esta ainda pode ser considerada o ambiente ideal para o seu desenvolvimento, e a instituição educacional cabe a função de substituí-la por determinados períodos. Aí, erro, né? Primeiro que a escola não é para substituir a família. Família e escola trabalham, né, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, na educação das crianças, né? Então são parcerias, né? Não é um substitui o outro, nada disso, tá? Reproduzindo as metas intrínsecas às práticas familiares, não. Então, assim, as crianças pequenas na creche, por exemplo, né, crianças pequenas na creche ali, estão sendo educadas também da escola, pela família, é um compartilhamento, né, pela sociedade. Então, a número 1 já está com cara de errada, né? Então a gente já eliminaria apenas a afirmativa 1 está correta. Se a 1 não está correta, a gente tem certeza disso, portanto, a gente já descarta a letra D, né? Então, ficaríamos com 2 alternativas para responder essa questão. Olha como é importante, né? Então, o que acontece? Nós sabemos que ou a 2 está correta ou a 3, tá? Então, vamos lá. Muitas vezes, as equipes profissionais das creches e pré-escolas consideram as famílias despreparadas e menos competentes, criando obstáculos ao compartilhamento da responsabilidade pela educação das crianças, o que impede a busca comum de soluções e fomenta um clima de animosidade com trocas de acusações recíprocas, né? Então, veja, é a visão que a autora falou disso, né, a Oliveira, que ela colocou disso. E realmente, né, existe essa
ela comenta isso, essa ideia de que as meninas são menos preparadas, menos competentes, aí cria uma espécie de barreira, um muro, ao invés de criar ali um diálogo, né? Palavras do DNA da educação, um diálogo para tentar ali ambos trabalharem juntos, né? Então aí fica aquela coisa, aquele clima de guerra, família, escola, né? Então a 2 parece estar correta. Se a 2 está correta, vamos ler a 3 para conferir. A partir dos conhecimentos oriundos da psicologia e da medicina sobre o desenvolvimento infantil, embutidos em sua prática, a instituição educacional compete estabelecer os regras e limites que deverão nortear, não, né? Então a gente realmente o inciso 2 aqui, portanto, alternativa B de bola, né? Então uma questão aí que cabe uma análise, né? Sim, mas dá para chegar lá na resposta. Olha 27, né? Questão de novo aqui, ó, trazendo vários incisos, 1, 2, 3, 4, 5 e pedindo para você responder aqui, ó. Veja que tem 1, 2, 3 e 4 apenas, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 4 e 5, 1, 3, 5 apenas. Mas olha só, não tem nenhum que é 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, você já sabe, né, como todas as alternativas têm quatro corretas, né, 4 proposições corretas, ou que está proposto aí no documento, né, ou 3, né, que a última tem 3, então a gente já sabe que aqui tem erro, tem alguma aí que está errada, né? Uma ou duas, né? Porque se for a D, são duas. Então vamos analisar já sobre esse ponto de vista. Em todas não tem jeito, tem que ter uma errada aí ou duas, né? Se for a letra D. Então isso é importante, porque você já vai colhar, ó, de águia, apurado, né? Já vai, aqui tem errada, né? Então vamos lá. 1. Ao comunicar ideias e maneiras de agir, o aluno mergulha num processo de metacognição, refletindo sobre o que fez e pensou, né? Isso é que é metacognição, é refletir, né, sobre o que você faz, a forma que faz, né? Então isso é metacognição, construindo esquemas mais elaborados de pensamento, organizando mentalmente pensamentos e ações para aprender de novo com maior qualidade e profundidade. Bom, aí você fala, poxa, mas isso é afirmação do quê? Então vamos ver aqui, né? Ó, é assim que faz. Por quê? Senão a gente fica lendo as afirmativas sem saber o que está falando. Só falou de proposições. Proposições da onde? Do quê, Fábio? Aqui pode ser considerado como argumentos válidos para a utilização dos recursos da comunicação nas aulas de matemática. O proposto em... agora clareou, né, Fábio? Então, a número 1 aqui, vamos ver. Parece estar certa, né? Parece estar certa. Né? Parece. Então tá bem, né? Porque o aluno vai, reflete, pensa, poxa, aqui e tal, né? Vai cada vez elaborando mais sua forma de pensar e tal. Parece ser certo. 2. As habilidades relacionadas à comunicação, como ler, escrever, desenhar, as habilidades relacionadas à matemática, podem desenvolver-se uma auxiliando a outra, como alternativa de acesso a outra, em complementariedade ou como em rotas diferentes de aprendizagem. Parece interessante também essa, né? Pensando na matemática, tal. O desenvolvimento da competência comunicativa e da capacidade de expressão de ideias próprias colabora de forma consistente para a desinibição do aluno, através da ênfase em procedimentos e cálculos matemáticos. Essa eu não gostei. Essa aí eu acho que está errado, né? Desinibição do aluno. ênfase em procedimentos e cálculos automáticos, né? Parece memorização, decoreba. Tá errado isso aqui, né? Tá errado. 3, então, se a gente descarta 3, gente, a gente já achava a solução, né? Porque, olha só, a A tem 3, a B tem 3, a D tem 3. Portanto, a gente já matou, é letra C, né? 1, 2, 4 e 5. Mas, olha como é importante, né? Aquilo não está de acordo com o DNA da educação. Cálculos automáticos, né?
uma coisa mecânica ali, que o cara, né, parece decorei, como que faz a regra de 3? Assim, né? Aí não tem que pensar, né? Parece uma coisa. Então, 27 a gente já achou, mas vamos ler a 4 e a 5, porque elas estão corretas, né? Gabarito já é letra C, já estou aqui falando para vocês. Mas olha só, é necessário romper com o isolamento da matemática dentro das estruturas curriculares, pois o conhecimento não é compartimentado em disciplinas, apesar de serem elas que organizam o ensino e permitem olhares mais específicos e aprofundados sobre a realidade. É corretíssimo isso, gente. Eu sempre conto uma história que aconteceu comigo lá na escola Afonso Schmidt, e eu estava dando aula de sociologia e surgiu como dúvida dos alunos por que um vereador é eleito com menos votos e outro com mais votos e tal. Então eu fui explicar para eles, né, a questão da proporcionalidade das cadeiras e também dos limites, né, para você eleger um vereador, a soma dos candidatos do partido. Fiz os cálculos lá, quantos partidos elegem, se tiverem tantos votos, fiz toda a explicação e eles entenderam. Então somos votos de todos os candidatos. Aí se o partido atingir tal coeficiente eleitoral, ele elege uma cadeira, aí vai distribuindo, aí tem as sobras, né? Fui explicando para eles. E saí. Entrou a professora de matemática, na época, a professora Célia, nunca esqueça. E ela, o que ela fez? Pegou ali, já trabalhou também o tema. Falou, o que vocês estavam vendo aqui com o Fábio? Não, ele estava explicando para a gente, professor, como é que calcula e tal. E ela já usou isso. Então, veja só como, né, não é isolado. A gente pode ensinar matemática de várias formas, de várias maneiras, né? Então, só para vocês lembrarem dessa história. E na escola, a oralidade é o recurso de comunicação mais acessível que todos os alunos podem utilizar. Verdade, seja matemática ou em qualquer outra área do conhecimento. Ela é um recurso de comunicação de direto que permite revisões praticamente instantâneas. Perfeito, portanto, é letra C, né? Letra C de casa. Alternativa, a questão 27, casa, né? Vamos para a questão, quem forneceu a prova? A Elza Moura, né? Sempre agradecendo aqui a Elza pelo material que ela disponibiliza e que ajuda aí, e todos que também enviam seus materiais e ajudam a gente. Para Vygotsky, a interação social e as trocas favorecidas por meio dela, né? É importante a questão da interação social para Vygotsky. Aí eu falo, o seu caderno de resumo, você marcando lá, né? É um tema aí importante. Quer sejam entre professor e aluno ou entre os próprios alunos, contribuem de forma decisiva para a aprendizagem, pois, segundo o mesmo, intervém no desenvolvimento do sujeito. Além desse aspecto, o conceito de zona de desenvolvimento proximal é outra importante contribuição do autor e pode ser compreendido como, gente, falou de Vygotsky, falou de zona de desenvolvimento proximal. Se você não sabe, você vai descobrir agora nesta questão e isso já vai para o seu caderno de resumo de Vygotsky. Aquela partezinha que eu estou falando, abre lá, Vygotsky. Aí você vai colocar o que é zona, conceito de zona de desenvolvimento proximal, que não cai nas provas, despenca nas provas, né? Então fala de Vygotsky, tem que lembrar de ZDP, zona de desenvolvimento proximal. A letra A distância entre o nível de resolução de um problema ou tarefa que o sujeito é capaz de alcançar sozinho e o nível que pode alcançar com o auxílio de uma pessoa mais competente ou experiente na resolução do problema. Isso aí é zona de desenvolvimento proximal, hein? Mas o que eu falo, marca aí, né? Isso é zona de desenvolvimento proximal. Agora, a distância entre o nível de resolução de um problema ou tarefa que o sujeito é capaz de alcançar sozinho e o nível que pode alcançar com o auxílio de uma pessoa mais competente ou experiente. Então, gente, isso aí é zona de desenvolvimento proximal, certo? Pode ser compreendido como, né? Então, agora, precisamos ler as outras só para confirmar, né, que nós estamos corretos. Não vai marcando questão sem ler as outras,
né? Não faça isso. O intervalo existente entre o nível de desenvolvimento potencial e o nível de desenvolvimento real, que por sua vez refere às reais possibilidades de desenvolvimento e experiência na resolução de uma tarefa que o aluno pode vir a alcançar, não. A incapacidade de realização de determinadas tarefas de modo isolado, ou ainda que apoio de outros parceiros, também não. E etapa do desenvolvimento que se encontra a criança de 1 a 3 anos de idade, no que refere ao seu aspecto cognitivo, também não. Portanto, gabarito realmente letra A. Aí se anota, né, para não esquecer, e aí fica para o seu resumo. Vamos ler aqui. É de vital importância o educador construir sua sala de aula um ambiente matematizador, REIS, né, por meio da interação entre aluno e professor, e entre aluno e aluno, e entre aluno e material. Identifique as alternativas abaixo. Aqui não, né? Quando você faz prova, gente, escreve grandão na prova. Não, prova é para rabiscar, gente. Prova você não vai preservar ela para depois colocar no papel, né? Não, você vai rabiscar, você vai escrever, né? Você vai fazer isso com a prova para deixar ela bem rabiscada, para você não errar questões. Então aqui, ó, não, né? Grifa, tá? Escreve não grandão. Eu, quando faço essas questões, eu gosto de escrever não grandão, para não confundir, né? Para não confundir. Pode ser considerado uma boa estratégia para a organização de um bom ambiente matematizador. Aqui não é, tá? Afixar na sala de aula cartazes que envolvem números de seu uso no dia a dia, como calendário, cartaz de aniversariantes, sequência de números, né? Isso parece ser uma boa estratégia, né? Enriquecer matematicamente o jogo simbólico, deixando à disposição brinquedos com números, calculadora, telefone, celular, relógio, também parece ser uma boa estratégia. Lançar mão de materiais estruturados para ensino da matemática, como blocos lógicos, barra de Cuisiner, né? Não sei falar isso. Material dolado, sólidos geométricos, né? Parece ser bom também estratégia. Então vamos ver a D, né? Dispor em local de fácil visualização uma lista de operações matemáticas simples envolvendo a adição, em que os algarismos estejam substituídos por símbolos ou ilustrações referentes ao universo infantil, como por exemplo, uma bola mais uma bola igual a 2 bolas. Não, essa não pode ser considerada uma boa estratégia, tá, gente? Né? Que, olha só, pensa, né? Quando a gente fala assim, cartazes que envolvem o uso no dia a dia, o que a gente fala? A escola, né, ela tem que, você vai lá aprender, mas é melhor que você aprenda com coisas que existem na sociedade. Um calendário, uma sequência numérica, um cartaz de aniversariante, coisas reais, né? Coisas reais, do mundo prático, né? Importante. Brinquedo com número, calculadora, porque calculadora existe na realidade, né? Existe. Telefone existe, celular existe, relógio existe. Trabalhar com coisas reais, coisas do mundo, do contexto. Agora, você vê por aí uma bola mais outra bola? Não, né, gente? Então, né? Não tem nada. Então, a 29, letra D, não pode ser considerado, tá? Reggio Emilia é uma cidade italiana com cerca de 30 mil habitantes que tem um sistema de educação bastante comentado em todo o mundo, né, cuja rede de escolas e centros de educação infantil atua segundo um conjunto singular e inovador de suposições filosóficas, currículos e pedagogia, método de organização escolar e desenhos de ambiente que incentivam o desenvolvimento intelectual das crianças por meio de um foco sistemático sobre a representação simbólica. Dessa forma, podemos considerar como uma das grandes contribuições das escolas de Reggio Emilia a forma como as crianças pré-escolares utilizam as linguagens gráficas para registrarem suas observações, ideias, recordações e sentimentos. Logo, pode-se inferir que, né, as representações visuais são produtos decorativos realizados a partir de determinado tema, em geral data comemorativa, para serem expostos nos corredores ou paredes da escola. Veja, isso tem a ver com uma reflexão, com uma coisa, né?
Se nós estamos falando de uma escola referência, é só representação visual, olha como isso limita, né? Representação visual decorativa, super limitante. A intensa experiência de desenhar a partir de suas observações como forma de registro, desenho representativo, inibe o desejo ou a capacidade de pintar a partir de sua própria imaginação como forma de representação, de expressão não representativa e abstrata. Também não é essa, né? C. As produções visuais realizadas pelas crianças são utilizadas como recursos para explorações adicionais e maior aprofundamento do conhecimento sobre o tópico. Olha como essa C é mais ampla, né? Ela já vê o recurso para exploração adicional. Olha como vai ampliando, né? Não fica limitado ali, não, nem inibe, nada disso. Ela não restringe, ela não inibe. Ela o quê? Ela vai aprofundar, ó, né? Olha como isso é mais amplo, mais reflexivo. Então, gabarito, né? Letra C. A qualidade das produções visuais desenvolvidas pelas crianças permite inferir que, para além de representar outras linguagens adicionais disponíveis às crianças, que ainda não são tão competentes com a leitura e escrita, as artes são tratadas como uma disciplina, como um conjunto distinto que tem um foco de instrução, né? Olha como limitou aqui a um foco de instrução, pá. Portanto, letra C, né? Sempre, gente, essa dica é de ouro. Educação, você tem que pensar o quê? Coisa que amplia, da reflexão, do aprofundamento, do enriquecimento, tá? Então, vamos lá para 31. Ó. Indique a proposição que está em desacordo, grifo desacordo, com o apresentado no documento Brincadeiras em Brincadeiras de Creche Manual de Orientação Pedagógica, que tem aí no meu canal, né? Então vamos lá. É em desacordo, tá, gente? Isso. A brincadeira é para a criança um dos principais meios de expressão que possibilita a investigação e a aprendizagem sobre pessoas e o mundo. Valorizar o brincar significa oferecer espaços e brinquedos que favoreçam a brincadeira como atividade que ocupa o maior tempo na infância. Perfeito, né? Tá de acordo, não está em desacordo. 31. Ao fazer parte da primeira etapa da educação básica, a educação da criança pequena é concebida como questão de direito, cidadania e de qualidade. As interações e brincadeiras são considerados eixos fundamentais para se educar com qualidade. Não esqueça disso. Interações e brincadeiras. Eixos fundamentais na educação infantil. Gente, coloca isso na parede, se der, tatua no braço até, né? Não, brincadeira, não faz isso. Mas interação e brincadeira, você não pode esquecer isso na hora da prova, é o tipo de questão que não dá para errar, né? Não dá para errar isso, tá? Dessa forma, desde muito cedo, a criança é considerada cidadã e, como tal, deve ter direito de escolher e ter acesso aos brinquedos e brincadeiras. Perfeito! A educação infantil de qualidade não pode ser dissociada da qualidade da brincadeira oferecida pela instituição e vivenciada pela criança. Portanto, o conjunto formado por fatores e concepções, planejamento do espaço, do tempo e dos materiais, a liberdade de ação da criança e de intermediação do adulto deve ser contemplado no projeto pedagógico da instituição. Perfeito também. Então, só nos resta D, né? O tempo de permanência diário da criança pequena na creche é bastante extenso, e a fim de evitar desorganização, improvisação e ações sem objetivos claros, a rotina de trabalho deve ser bem estruturada e rigidamente organizada. Esse rigidamente, né, é que complicou aqui, né? Então, além de outras frases aqui que não cabem bem. Estabelecendo momentos específicos para cada tipo de atividade, inclusive para o momento de brincadeira e interações com a criança. Portanto, isso está em desacordo, principalmente pelo rigidamente, né? Porque a gente tem que ter uma flexibilidade aí, principalmente quando estamos trabalhando com crianças, né? Então, na creche principalmente. E aí, gente, então, portanto, está em desacordo com o Manual de Orientação Pedagógica, a número 31, ou a número 31, né? Da questão 31, a letra D de dado, né? Colomer e Kempis
né, 2001, afirma que apesar do reconhecimento espontâneo da afirmação ler é entender um texto, a escola contradiz com certa frequência tal afirmação ao basear o ensino da leitura em uma série de atividades que se supõe que mostrarão aos meninos e às meninas como se lê, mas nas quais paradoxalmente nunca é prioritário o desejo de entendam o que diz o texto. Nesse sentido, indico algumas condições necessárias para o ensino da leitura ocorra de forma significativa e enfatize a compreensão leitora, entre os quais podemos destacar propor a leitura a partir de pequenos fragmentos de texto, a partir do que os alunos já sabem, né? Então, o que as autoras estão propondo, um tema que sempre aparece aí, trabalhar com diversidade de texto e leitura e utilizar textos concebidos para a leitura, exercitar a leitura em voz alta com atenção centrada na precisão da soletração, na pronúncia correta e na entonação e fomentar a consciência metalinguística do aluno, propor o estudo inicial a partir de letras isoladas e segundo uma ordem pré-estabelecida e possibilitar a leitura sem oralização. Então, o que as autoras, né, propõem aí nessa questão, né? O que elas propõem para a compreensão leitora, ações, né? Aí nesse sentido, condições necessárias. É propor a leitura a partir de pequenos fragmentos? Não, né? E a partir do que os alunos já sabem? Não. É exercitar a leitura em voz com atenção centrada na precisão. Olha, gente, precisão, na pronúncia, né? Nós estamos falando de criança aqui, né? Não, né? Entonação, propor estudo a partir de letras isoladas, também não. Portanto, olha aqui, ó, palavrinha-chave, né? Trabalhar com diversidade de texto. Aí você pega o DNA, né? Da educação, a palavra diversidade, pluralidade, aparece aí bastante. Portanto, letra B de bola, tá? 33, a respeito da avaliação no âmbito da educação infantil, identifique a proposição que apresenta consonância com a concepção de Oliveira, né? Então, olha só, aí sempre também outro tema que aparece sobre a avaliação. E volto a dizer, gente, na pedagogia contemporânea, né, o que você tem que pensar? Não uma avaliação restrita à nota, restrita à quantidade, né? Lembre que está lá na lei qualitativo, né? Predomina sobre o quantitativo, tá? Então, você tem que sempre ter essa visão da avaliação mais ampla possível, né? Como um instrumento de apoio, de auxílio, não como instrumento para medir se passou, se não passou, tá? Então vamos lá, letra A. A avaliação perpassa todas as atividades, mas não se confunde com aprovação e reprovação. Sua finalidade não é excluir, mas exatamente o contrário, incluir as crianças no processo educativo e assegurar-lhes êxito em sua trajetória por ele. Muito boa essa letra A, né? Muito boa. Eu já botava o lapisinho ali e falava, acho que é essa, né? Mas tem que ler toda, né? Vamos confirmar. A avaliação, embora qualitativa, não pode se efetivar de forma aleatória, espontânea, pois implica necessariamente na classificação das crianças segundo uma escala de mérito e valor orientada por informes pedagógicos. Exatamente contrário daquilo que eu falei, né? Exatamente contrário, portanto a B não é. Olha aqui, ó, limitou, né? Uma escala de mérito. Isso é bom, isso aqui é mais ou menos, isso aqui é regular. Não, né? A avaliação deve apontar possibilidades de ação educativa, pois se trata de um campo de investigação e de julgamento que contribui decisivamente para a emissão de um juízo de valor e a busca de uma proposta pedagógica inovadora. Muita gente pensou nessa letra aí, falou, né? Essa aí, muita gente quis marcar a letrinha aí, coçou para marcar essa letrinha, mas não é.
tá? A avaliação deve coletar informações sobre o desenvolvimento global da criança e cumprir o papel de instrumento de comunicação entre escola e família, informando sobre o desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos, através do preenchimento de protocolos que traduzem seu, né? Ficou muito protocolar aqui, seu desempenho nas diferentes áreas. Não é, portanto, letra A de amor, né? Sua finalidade não é excluir, né? Eu falo, educação é incluir as crianças no processo educativo. Portanto, letra A de amor, né? 34. O documento Indicadores de Qualidade da Educação Infantil, produzido pelo MEC, propõe a avaliação dos serviços oferecidos pela creche e pré-escola, a partir das seguintes dimensões: planejamento institucional, multiplicidade de experiências e linguagens, interações, olha aqui, ó, DNA, promoção da saúde, espaços materiais imobiliários, formação e condições de trabalho das professoras e demais profissionais, cooperação e troca com as famílias e participação na rede de proteção social. Na terceira dimensão, interações, destaca que a instituição de educação infantil é habitada por um grupo de adultos e por um grupo de crianças, e, portanto, o espaço coletivo de convivência, onde acontecem interações entre crianças e adultos e entre adultos, né? Então, vamos lá. A esse respeito, acrescenta ainda que atitudes relativas à cidadania, à cooperação, ao respeito e à diferença e ao cuidado com o outro devem se desenvolver de forma espontânea pelas crianças, a partir da convivência com outras crianças e adultos que atuam na instituição, que fazem parte de seu círculo de relações familiares e sociais. Gente, a educação, formação plena para a cidadania. Formação plena, né? Sempre. E aí a gente deixa isso à espontaneidade, né? Cidadania, cooperação, a gente não explica, deixa que vai rolar isso aí. Não, né? Essa espontaneidade aí, não, tirou esse trabalho nosso, que é justamente fomentar o desenvolvimento da cidadania, da cooperação, do respeito, cuidado com o outro, né? Então o professor tem que interferir, sim, se ele vê uma situação, explicar, ó, meu amigo, isso não pode, né? Estimular a cooperação entre os alunos, criar atividades para que haja cooperação. Então, tá fora essa, né? Essas interações devem ser formadoras. Gostei desse negócio. Começa bem. No sentido que devem ser baseadas nos valores sociais que fundamentam a proposta pedagógica da instituição, pois a cidadania, a cooperação, o respeito às diferenças e o cuidado com outros são aprendidos na vivência cotidiana. Ó, muito bom essa aqui, ó. E o que acontece? Essa nega essa, né? Então a A nega a B e a B nega a A, né? Então elas são assim opostos, né? Então eu marcaria já a letra B, mas vamos ver aqui as outras. As interações entre as crianças devem ser observadas pelas professoras, porém não se deve interferir quando situações de conflito ocorram, pois justamente a necessidade de resolver suas próprias diferenças que as crianças podem desenvolver atitudes de empatia, solidariedade, diálogo, cooperação necessárias ao exercício da cidadania. De novo jogou na espontaneidade aqui, né? Então, o professor não, sim, situação de conflito, o professor tem que interferir, porque elas vão ocorrer. Né? É preciso que os adultos estejam atentos para modificar aquelas práticas que tolhem as oportunidades no momento infantil, favorecendo, portanto, interações humanas e positivas, enriquecedoras, baseados em valores herdados do passado e aplicados de forma rígida. E isso não combina nada com o DNA da educação. Portanto, letra B de bola. Quer um exemplo do cara que briga com a prova? Aí ele fala assim, professor, mas no passado é que a educação era boa, eu concordo com a D. Porque aí ele quer responder, né, brigar com a prova. Só que a prova, ela está perguntando o quê? O documento indicadores de qualidade infantil. Ela não está perguntando sua opinião, se você acha que a educação do passado era melhor e tal. Aí você quer discutir com a prova. Aí você marca a letra D. Só que letra D não é o que diz o documento. Que aí você erra. E aí você não passa no concurso. Esse é o tipo de questão que tem aluno que briga com a prova. E aluno que briga com a prova não passa no concurso, gente. É ponto. Por quê?
né? Ah, mas por que os valores do passado eram melhores? O documento está dizendo isso? A pergunta está perguntando isso? Não, a pergunta está falando sobre o documento, indicadores, ó, sobre esse documento. O que ele diz? Ele diz que as interações devem ser formadoras, no sentido que devem ser baseadas em valores sociais que fundamentam a proposta pedagógica, né? E aí daria uma discussão, porque ficar olhando para o passado, gente, né? A sociedade muda, ela se transforma. É natural, a sociedade é um desenvolvimento, ela vai mudando, as gerações vão mudando, vai aparecendo novos fatores, tecnologia, não sei o quê. Então, uma sociedade nunca vai ser igual a outra, né? Aí a gente vai ter saudosismo? Sim, vai ter, é normal, mas a gente tem que entender isso. A criança de hoje não é a criança do passado, né? Criança do passado, por exemplo, no meu, a gente ia para a biblioteca, lapisinho na mão, não podia levar caneta, tinha que pegar a Barça lá, a Barça, e e copia, né? Hoje não, você digita lá Google, todas as informações, você acessa o Museu do Louvre, você acessa um monte de coisa. Então mudou, tá? Só para você lembrar disso. Não briga com a prova. Lembra de mim falando isso. 35. Ler é entrar em outros mundos possíveis, é indagar a realidade para compreendê-la melhor e se distanciar do texto e assumir uma postura crítica frente ao que se diz e ao que se quer dizer. É tirar carta de cidadania no mundo da cultura escrita. Délia Lerner, né? Considerando o excerto, é difícil falar excerto, né? Identifique a perspectiva que a autora defende quanto ao ensino da leitura. Tem no meu canal falando sobre a Délia Lerner, né? A leitura é uma atividade extremamente complexa e para ensinar a ler o professor deve lançar mão de textos escolares. Aqui, gente, ó, se você for na minha aula lá de Délia Lerner, você vai entender o DNA da Délia Lerner. Ela vai criticar o uso de textos escolares produzidos especialmente para esse fim. Porque ela fala, a leitura é uma coisa da sociedade, da vida, do mundo. Aí você vai ensinar com um texto escolar que não tem na realidade, né? O bebê baba, né? Fábio afia a faca, Ivo viu a uva, né? São textos, ó, mecânicos, né? Então, você não vê esse texto, agora você vai ver lá, né? Compre o sabão em pó, Omo, né? Veja, limpa tudo. São coisas que as crianças veem nos comerciais, nas propagandas, nas notícias, né? Então, ela vai falar outra coisa, proporcionando situações de leitura com o objetivo único de se aprender a ler. Não é isso que ela defende, tá? Para que o aluno possa concentrar sua atenção no sentido e significado dos textos, é importante que já tenha desenvolvido certa fluência leitora, sendo capaz de imprimir ritmo e velocidade à leitura. Para tanto, é necessário que o ensino da leitura tenha início com o ensino da decifração do código escrito. Também a Délia Lerner não defende isso de jeito nenhum, tá? Que o ensino da leitura se inicie com a decifração do código escrito. Não é a visão dela é mais ampla. O ensino da leitura deve ter como sujeito, deve ter como objeto o texto de gêneros diversos e basear-se nos usos sociais reais, né? E nos diferentes propósitos que fazem da leitura. Ler por fruição, ler para resolver um problema, ler para buscar uma informação específica. É exatamente isso que a Délia Lerner defende, tá? Portanto, o gabarito letra C de casa, tá? Anota aí já no seu resumo de Délia Lerner. Uma vez que o processo de aprendizagem evolui do mais simples para o mais complexo, é importante o ensino da leitura, que o conhecimento seja parcelado, partindo da leitura inicial de frases simples, avançando gradativamente para textos completos que tenham sentidos em si mesmo. Não, né? Não é isso que ela defende, portanto, letra C. É muito comum essas questões o aluno brigar com a prova. Ah, mas eu aprendi com a cartilha Caminho Suave. Eu também aprendi com a cartilha Caminho Suave, gente. Só que assim, eram outros tempos, né? Outros tempos.
as informações realmente eram fragmentadas, eu aprendi, né? Mas, por exemplo, eu lembro de Z de zabumba. Eu nem sabia o que era uma zabumba, né? Eu falava Z de zabumba. E o que é uma zabumba? Então, eram coisas que... E assim, aí depois eu vi que zabumba era tipo um tambor lá, né? Mas eu mesmo nunca tinha ouvido falar de zabumba na minha vida. Não sabia, não fazia parte da minha realidade. Percebe, né? Frases muito soltas, né? Fábio afia a faca, né? Ivo viu a uva, né? São frases. E hoje a gente percebe que a complexidade, né, do mundo, da leitura, exige que as crianças tenham uma forma diferente. Ah, mas eu não concordo e tal, bababá, babá. Aí a pessoa quer brigar com a prova, só que a pergunta é sobre a Adélia Lerner, e ela pensa assim, você tem que responder de acordo com o que a Adélia Lerner colocou. A pergunta não está perguntando, a pergunta não está assim, qual é a sua opinião, né? Não é uma prova de opinião, tá? Na dissertativa existe até a possibilidade de você argumentar, só que se você vai argumentar isso, quem vai ler, né, tem essa visão que a Adélia Lerner tem, né? Então você tem que pensar nisso. Aí você vai ter que ser muito bem na sua argumentação para convencer que cartilha é melhor, tá? Então tem que ter muito cuidado isso, para não brigar com a prova, não ficar discutindo. Eu falo que às vezes as pessoas perdem muito tempo, aí daqui a pouco vai lá no comentário raivoso, não, eu acho que a cartilha é melhor mesmo, e bababá, e fica lá querendo, né? A pessoa fica até com raiva. Gente, concentra, foco, passar no concurso. O que é passar no concurso? Você tem que saber o que os autores pensam e colocar lá. Isso não vai interferir na sua opinião, não vai mudar a sua opinião, não é isso que a gente quer fazer aqui, tá? Mas você tem que parar de brigar com a prova. Eu canso de ver aluno brigando com a prova e o aluno não passa, né? Porque ele quer colocar a resposta que ele pensa, não que a pergunta disse. É da Adélia Lerner, não é do seu, não é a prova. O que o Fábio Inácio pensa? Não é o que eu penso, é o que a Adélia Lerner pensa, tá? Então, portanto, gabarito letra C. Dolls e Schröding, né? Nem sei falar esse nome, tá? É Schröding, né? Essa aqui não é fácil não, só tem consoante nesse negócio, duas vogalzinhas aqui, aí destrói o nosso... Propõe que os gêneros textuais sejam organizados em argumentos segundo seus aspectos tipológicos, suas capacidades de linguagem predominantes e os domínios sociais de comunicação a que se referem. Dessa forma, apresentam a seguinte proposta: gêneros da ordem do narrar, da ordem do relatar, do argumentar, do expor e descrever ações. Tomando por base suas contribuições para a compreensão do trabalho com os gêneros textuais, identifique a alternativa que está em desacordo com as indicações dos autores. Tá vendo? Perguntando sempre referente aos autores, né? Então, o trabalho escolar no domínio da produção de linguagem faz sobre gêneros, pois esses constituem o instrumento de mediação de toda estratégia de ensino e material de trabalho para ensino da textualidade. Então, está em desacordo, né? Desacordo, tá? Essa está de acordo. Embora os gêneros textuais possam ser agrupados em categorias através de suas características semelhantes, não é possível classificá-lo de maneira absoluta e definitiva em cada agrupamento proposto, mas sim determinar certos gêneros que sejam protótipos para cada agrupamento e que por isso se tornem mais indicados para o trabalho didático. Para que se possa construir com os alunos de forma progressiva e ao longo de todos os níveis da escolaridade instrumentos que lhe possibilitem desenvolver capacidades necessárias para dominar os gêneros agrupados, é importante que os textos representativos de cada gênero sejam aqueles criados e produzidos para o trabalho escolar e não comuns de circulação social. Esse está em desacordo, gente. Por quê? A pedagogia contemporânea, ela valoriza o contexto, né? Valoriza os textos que estão na sociedade, porque a criança, o adolescente, ele não vai viver no mundo onde ele vai ficar lendo Ivo viu a uva, o bebê baba, o boi baba, né? Essas frases ele não vai ver, a gente não vê aí na sociedade. Ele vai ver
comercial, falando, olha, compre na Magalu, compre na Amazon, né? Comercial do McDonald's, comercial, é isso que ele vai ver texto, ele vai ver jornal, o jornal, notícia do jornal, tá? Placa de vende-se casa, ou vendem-se casas, né? Então, ele vai ver isso, tá? É isso, vende-se chup-chup, né? Então, ele vai ver isso, ou vende-se geladinho, dependendo da região, né? Então, ele vai ver toda essa situação, circulação social, texto real, né? Então, aqui está em desacordo, né? D. Os agrupamentos tipológicos devem ser trabalhados em todos os níveis de escolaridade de forma espiral por meio do tratamento e do estudo de um ou outro gênero que o constitui ok. Portanto, o que está em desacordo é justamente limitar a trabalhar textos produzidos para o trabalho escolar. 36.6, que está, né, bem ali do pensamento da Delia Lerner também. 37. Identifique a alternativa correta considerando um agrupamento de gêneros textuais, orais e escritos proposto por Dawes e Schnelley. Eu não sei falar o nome desse homem, né? Ou dela, né? Agora eu não sei se é ele ou ela, agora eu não lembro. 37. Relatar diário íntimo, autobiografia, crônica esportiva. Narrar romance, verbete, conto de fadas. Argumentar, carta de eleitor, resenha, regulamento, né? Então, olha só, um regulamento, ele é uma argumentação? Não, né? Expor, seminário, regras de jogo, é expor? Não, né? Relatar, diário íntimo, é um relato? Sim. Inclusive, estou lendo o diário de Anne Frank, um livro que eu não li, mas eu li nos últimos dezembro e janeiro, eu li muitos livros sobre o nazismo, né? E sobre os campos de concentração, pouco para entender assim como que as pessoas, né? É uma coisa que me incomoda, certas ideias que são tão absurdas ganham força na sociedade, né? E eu fui ler vários textos, né? Como que eles convenceram a população que os judeus eram culpados da crise na Alemanha, né? Isso tem muito a ver com a nossa realidade atual no mundo, né? Como que as pessoas convencem os outros que a vacina não é boa, como convence que a Terra é plana, né? Umas coisas que a história vai mostrando. Autobiografia, relato, sim, né? Uma crônica esportiva, né? É um relatar, sim ou não? E narrar, romance, verbete, conto de fadas, verbete é narrar? Então, aqui, alternativa A, de amor, né? De autobiografia. 38. Assinale a indicação que está em consonância com as práticas de leitura compartilhada por Soler, né? Isabel Soler também, um clássico, aí cai demais, vale a pena você fazer o resumo ou até ler o livro, né? A leitura compartilhada consiste em uma técnica de ensino, de estratégias de leitura através da qual basta que os alunos assistam, vejam e entendam como o professor faz para elaborar uma compreensão do texto, né? É muito limitante, aí, muito mecânico, né? É só entender como o professor faz. Não, né? Aliás, os textos, né, gente? Sempre pense isso. O texto, ele te dá uma série, um livro, ele te dá um monte de possibilidade de interpretação, né? Aí você fala assim, não, pô, Fábio, por que você fica falando essas historinhas? Gente, porque isso te dá gatilhos mentais para você lembrar na hora da prova, né? Sempre fazer uma relação significativa que eu falo. Ah, o Fábio contou aquela história, aí lembrei dele falando o bebê baba, o boi, né? O Ivo viu a uva, aí você lembra, né, do que eu falei e vai puxando da sua memória sobre a aula para responder, né? As atividades de leitura compartilhada pressupõem uso de estratégia que possibilitam a construção de sentido e compreensão do texto. Para tanto, essas estratégias devem ser sempre propostas e utilizadas segundo a sequência fixa. Tá vendo? Fixa, né? Aí já complicou, né?
formulação de previsão de texto, formulação de perguntas, esclarecimento de eventuais dúvidas e resumo da dieta. É uma coisa mecânica, né? Você vê ali, não muda, não tem flexibilização. Se de repente um aluno, né, tem ali, não podemos mudar a sequência aqui, né? Então, as tarefas de leitura compartilhada são atividades pensadas e organizadas para que, ao mesmo tempo em que se ensina e demonstra para o aluno o uso que se faz das estratégias de leitura por meio do próprio ato de ler, possibilita a construção de sentido e compreensão sobre o texto. Bem bacana essa aí. Eu marcaria a letra C, né? Mas vamos ver. As atividades de leitura compartilhada visam a tornar o aluno autônomo e independente em relação à leitura e devem ser conduzidas pelo professor com base na realização de uma sequência de tarefas, a saber, novamente, leitura coletiva em voz alta, sessão de perguntas e respostas sobre o que foi lido e atividade fixada, portanto, realmente é letra C, de casa, né? Vamos para 39, né? 39, Benjamin, ao analisar a história cultural do brinquedo, aponta que a partir da segunda metade do século XIX, inicia-se uma mudança na produção de brinquedos, passando esses a adquirir um tamanho maior, dispensando-se a presença materna para que sejam utilizados e manipulados pela criança. Uma emancipação do brinquedo põe-se a caminho. Quanto mais a industrialização avança, tanto mais decididamente o brinquedo se subtrai ao controle da família, né? E aí, na perspectiva do autor, a brincadeira de criança é determinada pelo conteúdo imaginário do brinquedo, daí o elemento propulsor da indústria de brinquedos. B, embora o desenvolvimento e produção de brinquedos estejam ligados a um determinado contexto, os brinquedos, não servem como objetos que possam fornecer informações sobre o momento histórico e social ao qual pertenceram. Claro que podem, né? Aliás, os brinquedos contam muito da história da humanidade, né? Do desenvolvimento dos brinquedos, enfim. Por exemplo, hoje, né, vamos supor que o mundo sofresse uma catástrofe e pesquisadores viessem aqui, eles iam ver os brinquedos eletrônicos, né? Brinquedos em determinadas regiões, em outras eles poderiam achar brinquedos ainda mais rústicos, né? Mas daria para entender ali bastante sobre a história da humanidade. Ao contrário do que se imagina, as crianças não se interessam por brinquedos produzidos a partir de materiais simples como a madeira. Isso aí não é verdade, né? Por exemplo, pois em função do embotamento de sua capacidade imaginativa, tornam-se cada vez mais exigentes quanto aos materiais que são produzidos e a sofisticação que apresentam. Não, a C não é. E D, quanto mais atraentes no sentido corrente são os brinquedos, mais se distanciam dos instrumentos do brincar. Quanto mais ilimitadamente a imitação se manifesta nele, tanto mais se desviam da brincadeira viva. É exatamente isso que o autor pensa, portanto, letra D de dado. É bem interessante essa discussão sobre os brinquedos, daria muitas polêmicas aqui, e tem coisas que eu concordo com esse autor e tem coisas que eu discordo, tá vendo como que é? Aí eu não ia brigar com o autor aqui, eu ia responder o que ele pensa. Agora, eu tenho, né, divergências de alguns pensamentos, porque entendo, né, que na história da humanidade a gente sempre tem desenvolvimentos diferentes, né? Então, por exemplo, em determinadas regiões os brinquedos eletrônicos não são uma realidade. Basta você conhecer alguns países da África, né, aonde a questão dos eletrônicos simplesmente não existe. Não é porque eles não queiram, é porque as condições sociais são péssimas, né? Falta comida. Imagina ter um brinquedo eletrônico. Então, existe muita diversidade no mundo, né? Existem ainda tribos indígenas, existem locais onde os brinquedos ainda são mais valorizados, os brinquedos artesanais. Existem comunidades dentro dos grandes centros urbanos onde as crianças não têm acesso a brinquedos eletrônicos, né? Aí muita gente fala, imagina, né? Mas precisa conhecer algumas realidades aí bem cruéis aí que existem dentro dos centros urbanos, tá? Então,
Por isso que eu acho que aí eu teria uma visão diferente, mas enfim, a gente não briga com o autor, né? E aqui seria letra D. 40, né? A abordagem psicogenética analisa e revela os processos de aquisição e elaboração do conhecimento pela criança, especialmente no que se refere à leitura escrita. Nesse sentido, propõe que, em relação à aquisição do sistema alfabético de escrita, todas as crianças percorrem o mesmo processo, ao longo do qual se sucedem etapas ou fases nas quais as crianças formulam hipóteses sobre o funcionamento do sistema, que vão sendo substituídas por outros à medida que novos esquemas de pensamento se constituem. O conhecimento sobre esse processo, a capacidade de reconhecer e identificar suas diferentes etapas, possibilita que o professor elabore e proponha intervenções de modo a fazer com que a criança avance na compreensão sobre o funcionamento do sistema de escrita. A fase em que a criança escreve, apoiando-se em dois princípios organizadores. É preciso uma quantidade mínima para escrever algo, no mínimo 3. E 2, é necessário que haja uma variedade de caracteres e letras para que o escrito possa ser lido. É denominado etapa silábica alfabética, etapa alfabética ou etapa pré-silábica. Gente, se você ainda não domina esse conhecimento, é importantíssimo você... desculpa, mudei a tela. É importantíssimo você se atentar para isso, tá? E aqui, né, é o gabarito, é letra D, de dado, tá? Etapa pré-silábica. Tem aqui também a prova dissertativa, né? Só vou mostrar para vocês, fazer um comentário breve, ó, né? Aqui fala sobre a prova dissertativa desidentificada, né? Ou seja, quando você responde, né? Você não pode se identificar, você só se identifica no campo que a banca manda. Porque as dissertações, elas são lidas apenas com o número de inscrição ali, sem a pessoa saber se é do Fábio, se é do João, se é da Amélia, né? Caneta esferográfica azul, olha só, mínimo 20 linhas. Eu posso escrever menos de 20 linhas, mas eu tenho um texto brilhante em 15 linhas. Zero, tá? Por quê? Deve ter no mínimo, é regra, né? No mínimo 20 e no máximo 25. Nossa, mas eu fiz um texto brilhante, 30 linhas. Não pode, é no máximo 25. No mínimo 20, no máximo 25. Gente, você está fazendo uma prova, a prova tem regras. Não ultrapasse o número disponível de linhas. Então, se você não cumpre a regra, o que acontece no esporte? Futebol joga com o pé, né? Só o goleiro pode pegar na mão e só quando eu vou bater lateral, eu, jogador, posso usar. Aí eu pego a bola, eu sou jogador de linha, pego a bola com a mão e faço o gol. Ele vale? Não, não vale. Por quê? Você não cumpriu a regra. A regra é com o pé. Só o goleiro pode usar a mão em determinado espaço, tá? Então é regra. Regra, gente, para cumprir, tá? Então, no mínimo 20 e no máximo 25. E aí um texto que fala sobre cotas. Cotas não resolvem, mas ajudam, né? E aí tem um artigo aqui, né, do Marcelo Viana, que é para você ir ali formulando suas ideias. E aí ele pede um texto, uma dissertação. Dando-lhe obrigatoriamente um título. Então tem que colocar título, tá? Cotas não resolvem, mas ajudam. Nem toda redação pede título, mas essa colocou ali, dando-lhe obrigatoriamente um título. Então você tem que dar título, tá? Redação da VUNESP não pede título. Você coloca se quiser, se não quiser, tira ponto, não tira, né? Não tira ponto, tá? Não é obrigatório, mas nessa está aqui, né? Com no mínimo 20 e no mínimo máximo 25, excluída desse cômputo, né, a linha destinada ao título. Então você não vai fazer 19 linhas e vai contar o título e falar, não, mas eu fiz 19 mais o título 20, está excluído, né? Discorrendo sobre a seguinte questão: o sistema de cotas, em sua opinião, efetivamente se constitui um mecanismo de justiça social em um país
eivado de desigualdades? Para a atualização da nota será considerada a capacidade argumentativa dos candidatos e não o ponto de vista por eles adotado. Importante que deve ser redigido como parâmetro da norma culta. E aí muita gente fala assim, né? É claro que é o ponto de vista, eu sou contra as cotas, né? Então você tem que, né, argumentar de uma forma muito clara que por que você é contra, né? Você tem que, seus argumentos eles têm que estar bem amarrados, bem embasados, né? Se possível, com algum elemento, dado, alguma pesquisa, alguma coisa que fundamente os teus argumentos. É muito importante isso. Opinião por opinião, né? Primeiro que dissertação, que você não vai colocar eu acho, né? Vai usar a primeira pessoa, não é proibido, viu, gente? Não é proibido, né? Redação dissertativa não é proibido. Mas, né? Uma redação em primeira pessoa dissertativa é difícil, né? Eu não aconselho fazer. Eu li uma professora de redação falando que não é proibido. Eu até então entendo que redação dissertativa é terceira pessoa. E eu não sei fazer em primeira, né? Mas vai que alguém é, né? Bom demais aí. Então, assim, levantamento feito pela Folha no final de 2017 mostrou que em boa parte dos cursos universitários, alunos que ingressam por meio de cotas se formam com notas próximas dos demais. Então, olha só, você fala assim, se você for argumentar, o aluno que entra na cota tem nota pior do que os outros. Não é isso que o texto está dizendo, né? O estudo usou os resultados de mais de 250 mil estudantes nas 3 últimas edições do ENAD e constatou que os alunos cotistas chegam a ter notas melhores que outros, por exemplo, em odontologia. É refrescante dispormos de dados objetivos sobre um assunto tantas vezes poluído por ideologias. É inegável que ações afirmativas, como as cotas, são importantes mecanismos de justiça social em um país tão profundamente injusto como o nosso. E as conclusões do levantamento indicam que tais ferramentas são válidas também no plano acadêmico. Não se confirmam os prognósticos que o ingresso de alunos cotistas resultaria em degradação da qualidade dos cursos. O perigo é alguém acreditar que as cotas resolvem alguma coisa no médio prazo. Nosso sistema educacional está doente, as cotas são antitérmicas que reduzem o desconforto do paciente, mas não atacam as causas da febre. O que precisamos é que a escola pública, democrática e gratuita ofereça formação de qualidade para que as cotas se tornem desnecessárias. Não é uma utopia, acontece em muitos outros países, inclusive mais pobres que o Brasil. Marcelo Viana, Jornal Estado de São Paulo. Então, aí, esse é um texto para te inspirar. Significa que você deve seguir a mesma linha do autor? Não, mas é um texto, né? Eu posso ficar pegando citação do texto aqui, enchendo o texto de citação do cara? Também não, tá? Você tem que, né, usar os seus argumentos, alguma coisa que você leu, alguma pesquisa, alguma situação, você pode falar das desigualdades, do racismo, né? De algum dado que você tenha, argumentando, sempre, né? Construindo naquela clássica versão da dissertação, uma introdução, né? Um desenvolvimento, a introdução normalmente um parágrafo, desenvolvimento 2 parágrafos, né? Conclusão 1 parágrafo, aquela tradicional. Então, se você não está acostumado a fazer isso, vale a pena assistir algo sobre prova dissertativa, estrutura da prova, usar a linguagem formal, né? Nada de abreviação, nada de linguagem de internet, VC, né? Essas abreviações que o povo coloca hoje, tá? Sempre procurar argumentar de forma clara, objetiva, né, sem ficar enchendo linguiça ali, vou copiar o trecho que o cara colocou, a pesquisa, né, mostra, aí está repetindo, só enrolando para ganhar linha, né? Então procure trazer algo novo, alguma informação que você tenha, né, ou até mesmo discorrer sobre isso, sobre as cotas, falar. Você pode fazer um meio termo, né?
a favor, né? Construir um texto que aponta os pontos positivos, pontos negativos, enfim, sempre depende muito da sua argumentação, tá bom? Então, e vale a pena você escrever, assistir um vídeo sobre isso, tá bom, gente? Muito obrigado, a gente continua, né? Vamos fazer mais aulas aí. Dê o seu like, contribua com o canal, tem várias formas aí, né? Então, esse é um projeto que eu falo 0800, né? A gente não cobra nada, e aí a gente utiliza os meios, as parcerias com a Amazon, Magalu, com outros canais, enfim, a própria monetização do YouTube. Aí tem gente que reclama, é muito comercial, não sei o que. Se você assina o YouTube Premium, não tem comercial, né? E tem um mês grátis, parece, de teste. Então dá para você ficar em um mês sem comercial, né? E se você quiser assinar depois, também é bem interessante, porque aí você tira todos os comerciais do YouTube, né? Mas os produtores de vídeo não deixam de ganhar, mas aí vai tirar, você não vai ganhar, não. A gente continua ganhando, tá? Porque se você assiste a gente no YouTube Premium, a gente também recebe por visualizações, comentários, compartilhamentos, tá bom? Funciona mais ou menos assim são os mnemônicos, né, que eles falam. Então, quanto mais engajamento tem um vídeo, mais remuneração nós produtores de vídeo temos, tá? Grande abraço e até a próxima.